Mesa Redonda. De volta do nosso intervalo, o nosso quadro hoje, o nosso Mesa Redonda, nós estamos falando aqui sobre lucro imobiliário. E estamos com o doutor André Portela, que é doutor em Direito Imobiliário, que eu deixei no ar uma pergunta falando exatamente qual é a situação da isenção do pagamento do lucro imobiliário quando se compra e vende um imóvel num espaço de período de 6 meses. Exato. Esse é o segundo grupo de isenção a que a gente está se referindo. Nesse caso aí, é uma isenção que foi instituída em 2005 pela famosa MP do Bem, hoje Lei 11.196, e ela determina aí sim, nesse caso, uma isenção específica à compra e venda de imóveis. E aí tem alguns requisitos que devem ser feitos pelo contribuinte para efeito de gozo desse benefício, dessa isenção. Então você tem, por exemplo, em primeiro lugar, com relação ao contribuinte, tem que ser necessariamente pessoa física e tem que ser domiciliada no país. Então, pessoa jurídica que tenha um imóvel que venda, simplesmente não se aplica. Nesse caso aí vai ter que pagar o imposto de renda. O segundo requisito seria com relação ao prazo, né? Como você mesmo colocou, as operações, ambas as operações, elas têm a de venda do imóvel e a de compra de um outro imóvel, elas têm que ser realizadas dentro do prazo de 180 dias. E não são 6 meses. Que não são 6 meses, seriam 180 dias pela regra jurídica, né? E uma outra questão importante nesse caso, e aliás, dois outros requisitos importantes. Primeiro, com relação ao imóvel. Ambos os imóveis envolvidos nessa operação têm que ser imóveis residenciais. Então não adianta o indivíduo vender uma garagem para comprar um apartamento ou vender uma casa para comprar um depósito. Nesse caso aí não se enquadra na isenção. Então tem que ser venda de imóvel residencial para compra de imóvel residencial. Detalhe importante, há um equívoco, José Alberto, entre os contribuintes, entre inclusive os especialistas da área, que acreditam que você tem que sair de um imóvel residencial e entrar em outro imóvel residencial. E não é esse o fundamento, não é essa a razão que a legislação coloca, o requisito que a legislação coloca. Então significa dizer que você pode sim vender 3 imóveis residenciais e comprar 2 imóveis residenciais. O importante é que todas essas operações sejam realizadas dentro de 180 dias e nesse caso aí, como nós estamos falando de vários imóveis vendidos, vai começar a contar os 180 dias a partir do momento em que você vendeu o primeiro imóvel. Então você vendeu o primeiro, você tem 180 dias para vender os demais e comprar os outros. E a outra questão, outro requisito, que é o requisito relativo ao valor do imóvel, que tem que ser de até 440 mil. Certo. E não importa quantos imóveis a pessoa tenha. Não vai importar quantos imóveis tenha. Se você teve a venda de um imóvel residencial e você comprou um residencial e um comercial, você vai ter a isenção com relação ao residencial comprado. A diferença relativa ao imóvel comercial, aí sim você vai pagar o imposto de renda incidente sobre ganho de capital. Certo. Outra coisa, por exemplo, se eu vendi um imóvel por 300 mil, comprei outro por 200, ambos residenciais. Sobre essa diferença que eu não empreguei, eu vou pagar o imposto. Sobre essa diferença que você não empregou, você vai pagar o imposto de renda. Aí sim você vai pagar. Ou seja, tanto se você realiza um ganho de capital superior, a venda de um imóvel superior a 440 mil, como também se você não utiliza todo o valor da venda na aquisição de outro imóvel residencial, ou de outros imóveis residenciais. Mas, doutor André, o que originou esse quadro aqui, e eu falei nesse tanto com vocês, foi exatamente essa minha descoberta, que para mim realmente foi essa descoberta. Ela é em relação aos imóveis tidos como herança. Certo? O imóvel que eu herdei, eu vou vender e eu pago lucro imobiliário sobre esse imóvel. Não paga. Existe outro equívoco, e esse equívoco, inclusive, tem fundamento em algumas posturas da Receita Federal, que simplesmente autua o contribuinte que recebeu um determinado imóvel de herança, como você falou, e vendeu posteriormente com um valor superior àquele que ele recebeu. Pela visão da Receita Federal, com base em uma resolução de 1979, uma resolução 80 de 79, ela acredita que nesse caso é devido o imposto de renda sobre o lucro imobiliário. Não é. Inclusive, essa é uma postura sedimentada no STJ, no sentido de que, e não é apenas uma decisão, são várias decisões do STJ, no sentido de que o ganho de capital originado de imóveis recebidos por herança não constitui
base imponível do imposto de renda. Então, aquelas pessoas que receberam imóvel de herança e venderam, ainda com um valor superior, elas ficam tranquilas porque, diante da postura do STJ, elas não têm que pagar imposto de renda sobre ganho de capital, independentemente do valor dessa operação. Certo. Isso nunca não entra em nada de 6 meses, 480, não, nada não, fora, total, é outra história. Simplesmente está fora o entendimento do STJ no sentido de que, e aí qualquer pessoa que esteja se iniciando no estudo do direito tributário sabe que a instituição de tributo tem que ser por lei. Então não poderia uma resolução, inclusive uma resolução sem nenhum fundamento legal, instituir a cobrança desse imposto nesse caso específico. Então, nesse caso, não há fundamento, não há requisito, simplesmente se você recebeu de herança e vendeu esse ganho de capital aí, se por uma questão muito lógica, José Alberto, é que para nós classificarmos, caracterizarmos o que vem a ser ganho de capital, você tem que ter um custo de aquisição, que vai ser abatido do preço que você vendeu o imóvel. Ora, no caso da herança, você não tem custo de aquisição. Em não tendo custo de aquisição, e esse é o entendimento, esse é o fundamento do STJ, em não tendo custo de aquisição, não há que se falar em ganho de capital. Agora, eu sei que é algo mais complexo, e eu acho que nosso tempo até agora não vai dar muito para isso, mas eu vou perguntar ao senhor, e quem pagou erroneamente, por exemplo, alguém que herdou, vendeu e pagou esse imposto? Veja, pode ir atrás disso? Em todos os casos, não só com relação ao caso da herança, que foi o último que nós falamos, mas em qualquer caso, se houve pagamento a maior, se houve pagamento indevido, em qualquer caso, o indivíduo tem 5 anos a partir da data do pagamento para solicitar, através de uma ação que a gente chama de repetição de indébito tributário, a devolução do que pagou a mais ou do que pagou indevidamente. Então, aquelas pessoas que vão realizar a operação ficam sabendo que estão isentas. Aquelas pessoas que já realizaram e já pagaram, conforme o entendimento da Receita Federal, elas poderão solicitar a restituição. Absolutamente possível. Ok. Doutor André, muito obrigado. Eu acho que foi esclarecedor demais. Para mim, realmente foi muito importante, que eu ganhei dinheiro com isso. Não vou pagar imposto na venda do meu apartamento. Agradeço muito ao doutor André. E se você tem alguma dúvida, mande o e-mail que está passando aí na nossa telinha, que a gente encaminha para o doutor André e ele lhe responde. Doutor André, muito obrigado, e eu gostaria de convidá-lo a irmos ao Soy Brasa. Sem dúvida. Muito obrigado. Um abraço, muito obrigado. Até o próximo domingo.